Combater o roubo de veículos. Acompanhe a reportagem aqui na tela. Carros, caminhonetes e motos são parados por policiais civis e militares. Na abordagem, chassis e selos que poderiam estar adulterados passam por uma checagem. Também são verificados os documentos dos veículos e até mesmo os dos ocupantes, para saber se não se trata de foragidos da justiça. Os dados passam por computadores instalados em uma unidade móvel, onde é possível acessar também o sistema do Detran. Nós temos agora uma senha que acessa dentro do sistema do Detran para poder identificar essa situação do celular. Com o celular nós identificamos os CRLVs que foram roubados, furtados e os carros que estão clonados. A operação mobilizou mais de 60 policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, além do Serviço de Inteligência da PM. Um dos veículos com maior registro de roubo são as caminhonetes, como a deste professor. Ele estava com a família quando foi parado. Para ele, trabalhos como esse intimida e dificulta as ações dos bandidos. Quantas vezes for necessário parar, eu acho que vai parar e eu não vou achar ruim de maneira nenhuma. O garçom Ivan Luiz também foi parado e disse que vale a pena dedicar alguns minutos para ajudar o trabalho da polícia. Aí melhorar bastante para nós. A operação para diminuir furtos e roubos de veículos deve continuar agora em datas indeterminadas. No primeiro dia foi realizada em pontos estratégicos de Aparecida, Goiânia e também nas rodovias estaduais. Em uma das barreiras montadas na capital, mais de 600 veículos foram parados e vistoriados. Quem não deve, não teme, né? Quer dizer, pediu para parar, mostra o documento, é liberado, acabou, né? Mas isso é um trabalho muito bom. Aliás, o Douglas Fernandes está na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Esse trabalho traz um resultado muito bacana, né, Douglas? Exatamente, Loares, porque aqui no estado de Goiás, 70% dos veículos roubados ou furtados são recuperados pela polícia. No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 35% dos veículos são recuperados. Para falar mais detalhes sobre essa operação, nós vamos conversar aqui com o Tenente Coronel Márcio Queiroz, que é subcomandante do policiamento da capital. Coronel, é uma ação para realmente fechar o cerco contra os criminosos. Exatamente. É sabido que os veículos foram furtados ou roubados, muitos passam pela situação da clonagem. E esses veículos, então, de posse dos documentos falsificados, continuam aqui pelas... E essa operação visa justamente coibir, identificar e prender esses receptadores. O carro, por exemplo, aqui é clonado, viu, Loares? O carro que nós estamos mostrando agora é placa clonada. Esse foi pego na operação de hoje. E esse foi o de hoje. Esse carro de luxo avaliado em R$80 mil, que no mercado aí pelos receptadores, ele é avaliado em R$5 mil. E geralmente serve para o tráfico, né, o coronel? Porque o traficante vai ter um prejuízo menor se o carro for clonado, né? Exatamente. Como a lei de tráfico prevê que o veículo for encontrado sendo utilizado para o tráfico de drogas, ele perde a posse desses veículos, eles pegam os veículos roubados, clonam, e quando é apreendido, na verdade eles não têm prejuízo nenhum. É mais um veículo que foi roubado que é perdido. E como ele é sombra de um carro quente, por assim dizer, ele, se for feito somente a averiguação de placa, ele está em dia, ele está quente, porque o veículo original está licenciado, não tem nenhum problema. Agora, coronel, eu pergunto para o senhor o seguinte: essas operações, elas vão ter sequência? Porque não adianta só fazer uma operação e parar com ela, os bandidos voltam a circular normalmente. Elas vão ter continuidade a partir de agora? Olha, conforme a determinação do senhor coronel PM, comandante-geral, coronel Nonato, e do diretor-geral da Polícia Civil, doutor Edmundo, essa parceria, essa integração, a Polícia Militar e a Delegacia de Furtos e Roubos aqui vai ser perene. Nós não vamos sofrer solução de continuidade paralela a outras atividades que são desenvolvidas para coibir essa onda de furto e roubos. Esse trabalho vai permanecer. Um detalhe interessante, coronel, é porque o batalhão de trânsito vai fazer as blitz e quando suspeitar de um veículo, um perito vai até o local saber se ele é clonado ou não. Exatamente. Nós temos aqui à disposição de peritos que, ao se deparar com a situação que paira dúvida com relação à adulteração ou não daquele veículo, de imediato será acionada aqui a Delegacia de Furtos e Roubos e um perito que é especialista na identificação dos veículos, das características em que o veículo pode ser adulterado, ele se fará presente e irá dirimir esse impasse. Agora, Douglas, o caso do veículo aí de luxo que foi encontrado no Residencial Santa Fé, o rapaz que foi preso, ele era o receptador, né? Exatamente, ele era o receptador. E que está aqui com a gente, né, o sargento David
Marques, que vai dar mais detalhes pra gente. Sargento, ele foi preso no momento em que ele estava saindo de casa. Neste momento, vocês puxaram realmente a ficha do carro, o carro era roubado. Só que há alguns indícios que levam a crer que ele pode ser mais do que um simples receptador, né? Isso, alguns indícios aí no celular dele, mensagens aí, com códigos, né? Diz respeito que ele tem uma grande influência no estado de mandar esses veículos para fora. Inclusive para o Mato Grosso. Isso, inclusive para o Mato Grosso. Agora, a principal suspeita de vocês o quê? Vocês viram esse carro de luxo numa casa muito humilde, quer dizer, um carro incompatível com a condição financeira do dono da casa. Foi isso que chamou a atenção? Isso, a casa lá, o bairro, são casas doadas pelo governo, são pessoas de baixo valor aquisitivo, né? E um veículo deste valor trafegando naquela região, com alguns detalhes, amassado, arranhado, levou a uma suspeição, onde os policiais fizeram a abordagem, uma abordagem minuciosa, porque se puxasse somente a placa, ele sairia ileso, porque ele clonou a placa, pegou uma placa de um veículo quente e colocou nesse veículo roubado. O Finan, né? É o chamado Finan. Agora, se pegasse, então, se fosse checar essa placa, quer dizer, puxou a placa, esse carro realmente, ele existe, mas não era esse carro, estava com a placa de um outro carro idêntico a esse, né? Certo, ele estava com um carro idêntico a esse, a cor, a característica, o ano, tudo. Se simplesmente puxar e deixar só por puxar a placa, o elemento iria embora e não seria percebido que seria um veículo de roubo. Tá aí, né? Mais uma vez, parabéns ao pessoal da 28ª Companhia, isso, né, Douglas? Exatamente. 28ª Companhia, que fica ali próximo ao terminal do Gravelo, na divisa de Goiânia com a Aparecida. 2 dias seguidos nós mostramos um belo trabalho do pessoal da companhia. Ontem eu mostrei aquela turma que foi pega num condomínio fechado lá na região. Hoje mais um carro. É isso que a gente tem que fazer, né? Valorizar o bom trabalho, o trabalho do bom policial, o Coronel Queiroz. Muito obrigado também aqui pela participação no Balanço Geral. E lembrando, né? Quem for parado nessas operações, colabore, porque o cidadão de bem não tem nada a temer, não tem nada a dever. Vai lá, mostra o documento, o pessoal faz a vistoria, beleza, te libera. Agora, o marginal, esse sim, ele vai ficar com medo, sabendo que tem polícia na próxima esquina. Douglas, muito obrigado aí pela participação. E falando ainda em violência, né? Falando ainda em violência, foram anunciadas hoje uma série de medidas para evitar brigas e confusões nos estádios, no estádio Serra Dourada principalmente. O governador Marconi